Capítulo 18, o versículo 21. São Mateus 18, 21. Nós estamos entrando no mês, né? Hoje é a primeira terça-feira do mês de fevereiro. Geralmente a gente usa uma temática para cada mês. Esse mês são as doenças emocionais e os caminhos de cura, né, para essas doenças. E o tema para ser partilhado hoje: as feridas do coração e a importância do perdão como meio de cura. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do perdão, né, como um bálsamo, né? O perdão é um bálsamo de cura, é um remédio para a nossa alma, para a nossa vida, né? Então eu queria começar por esse evangelho clássico. Quando se fala de perdão, a gente lembra logo desse evangelho, mas Deus suscitou no meu coração ele, e eu queria ler a partir do versículo 21. São Mateus 18, 21. Eu vou ler todo até o 35. E aí a gente depois vai partilhando um pouquinho. Eu trouxe um livro aqui, né, do padre Reginaldo Manzotti, para me ajudar nessa reflexão, que a gente não dá só o que a gente tem, né? A gente dá o que a gente recebe também. Então, quando eu li esse livro, eu acredito que ele colocou o tema, né, do livro, o título do livro. Acho que também foi uma jogada de marketing, né? Porque nesse período que ele lançou o livro, os livros de autoajuda estavam muito em alta, e ele lançou lá 20 passos para a paz interior, né? Então 20 passos para a paz. Aí o povo gosta disso, né? 20 passos para a felicidade, 10 passos para o sucesso. As pessoas gostam disso. Então acho que ele jogou ali, foi um joguinho, né, de marketing, para trazer as pessoas para uma leitura espiritual. E quem leu esse livro, eu li esse livro, quem leu deu um mergulho em Deus, porque ele vai falar até de falsas doutrinas, falsas religiões. Ele vai falar da existência do demônio, como o demônio age, como muitas doenças da nossa vida são doenças que são somatizadas no corpo, mas que são doenças espirituais, né? E muitas delas pela ausência do perdão. Então assim, eu disse, eu vou pegar esse livro para me ajudar um pouquinho, mas vamos lá. São Mateus 18, 21 diz assim: Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Tem algumas traduções que vai dizer, não te digo 7, mas 70 vezes 7, né? Continuando, ele diz: Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Esses 10.000 talentos equivalem a, veja, no rodapé diz, mais de 340 toneladas de ouro. Então Jesus botou aqui um exagero imenso para dizer que a dívida dele era impagável. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, voltou e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de serviço
que lhe devia 100 denários. Veja, 100 denários era menos de 30 gramas de ouro. E, agarrando pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo, antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe tudo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, por que me rogastes? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Então, essa palavra, ela é clássica de Jesus. Veja, São Pedro, quando perguntou, ele não perguntou por acaso. Ele perguntou porque tem um provérbio, o provérbio 24, no versículo 16, vai dizer assim, ó, eu até anotei aqui: pois o justo peca 7 vezes e se levanta, mas os ímpios tropeçam na desgraça. O justo peca 7 vezes. Então Pedro já fez a pergunta a Jesus intencionalmente, dizendo assim: eu devo perdoar 7 vezes se alguém pecar contra mim? Então Pedro fez a nivelação pelo justo, como que dissesse assim: eu vou colocar aqui, entre aspas, a conta do justo, porque se ele disser que é isso mesmo, então ok. Só que Jesus vai além. Jesus coloca a conta do ímpio. Quantas vezes o ímpio cai? E o ímpio que cai, ele cai na desgraça. Todos nós somos esse servo primeiro, que estávamos com uma dívida impagável a Deus. O pecado de Adão e Eva trouxe para a humanidade uma dívida impagável, uma dívida que homem nenhum poderia pagar. E a ira de Deus estava sobre nós, mas para que a ira de Deus fosse aplacada, tinha que ter algo que pudesse pagar o equivalente àquela dívida. E somente Jesus foi a oferta ao Pai, ou seja, um cordeiro imolado sem mancha, que tiraria todo o pecado do mundo, e tirou. E é esse o preço que nós entregamos a Deus. Na verdade foi o próprio Jesus que se ofereceu ao Pai, né? Tem uma passagem do profeta Isaías, no capítulo 6 do profeta Isaías, falando sobre a vocação de Isaías. E quando Deus vai chamar Isaías, aí Deus diz assim: quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o profeta vai dizer assim: eis-me aqui, envia-me. Eu conversava com o Renato outro dia, Renato disse: eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu lendo essa passagem do profeta Isaías, eu fiquei pensando, isso aqui não é simplesmente um profeta falando. Feito aquele Filipe que o eunuco disse assim: olha, ele está lendo ali o profeta Isaías, falando de alguém que vai ser levado ao matadouro. Ele falava dele mesmo ou de outro? Aí o Filipe vai dizer: não, ele falava de outro, né? Vai falar de Jesus, tudinho. E quando eu
eu li essa passagem, eu entrei em um momento de oração, de contemplação, e eu não via o profeta Isaías ali. Eu via o diálogo entre o pai e o filho. O pai dizia: quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? E o filho, na eternidade, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o texto diz isso: envia-me a mim. Ou seja, ele se ofereceu, ele se oferecendo ao pai. Ele vendo que a nossa dívida era impagável, nós não poderíamos pagar de jeito nenhum. Então Jesus se oferece ao Pai. São Pedro vai dizer que o cordeiro foi imolado ou oferecido antes da fundação do mundo. Então eu penso que Jesus disse ao Pai: eis que eu estou aqui, envia-me, eu vou. Na carta aos Hebreus ele diz assim: Pai, me deste um corpo para fazer a tua vontade. E a vontade dele era ser sacrificado, oferecer uma vítima que pagasse a dívida de todos nós, que era impagável. Só que todas as vezes que nós olhamos para a cruz, até trouxe esse crucifixozinho, toda vez que nós olhamos para a cruz, nós vemos Jesus que pagou o preço por mim, por você. Só que muitas vezes a gente não quer pagar preço nenhum. Esse sacrifício foi para nos perdoar, e Ele nos perdoou. Só que nós fazemos o papel desse servo. Somos perdoados, mas quando encontramos alguém que pecou contra nós, a gente não quer perdoar. E por que a gente não perdoa? Não é porque simplesmente nós somos pessoas maus, como esse servo aqui que o Senhor diz claramente: vocês são maus. De uma maneira generalizada, somos todos maus. Jesus disse ao jovem rico: por que tu me chamas de bom? Só o Pai é bom. Então, de alguma forma, ele deixou claro que só o Pai é bom, que só Deus é bom. Mas, boa noite. Mas nós somos esse servo que muitas vezes não temos a capacidade de dar perdão. Então eu peguei aqui esse trechinho aqui do livro do Padre Manzotti para falar um pouquinho, né? E deixa eu só ver aqui onde eu marquei. A página 185. Veja, ele diz assim: a experiência do perdão concedido. Novamente, concluímos que seria impossível amar a Deus e ao próximo se o amor não tivesse sido derramado em nossos corações. Ou seja, se Deus não tivesse nos amado primeiro. Então Ele nos amou primeiro, Ele nos amou por primeiro, e é por isso, e é por causa disso que nós conseguimos, que nós temos capacidade de perdoar. Ele continua: sustentados no amor de Deus, podemos perdoar aqueles que nos ofenderam, feriram, agrediram e humilharam. Quantos de nós não somos feridos? Quantos de nós não somos humilhados? Quantos de nós não sofremos grandes agressões física, psicológica, espiritual, né? Porque tem muita gente, a gente às vezes pensa que não, mas tem muita gente que mexe com o ocultismo, com coisas para espiritualmente trazer o mal ao outro, e a gente é totalmente agredido, ferido por conta dessas agressões de todas as maneiras, como eu falei. E ele continua aqui: se cada um não perdoar seu irmão, o Pai não vos perdoará. Aí ele fala do texto que eu acabei de ler. É claro que não é fácil perdoar. Talvez você fique pensando: Deus está falando ali, mas então é fácil, né? Eu passei por um problema terrível, né, uma vez, com uma pessoa que me fez um mal muito grande.
Eu já estava na igreja, mas logo no começo, e eu confesso para vocês, hoje eu, graças a Deus, não pensaria mais isso. Eu tenho quase certeza, não sei, né? Porque de repente a gente pode ser tomado pela ira, pelo mal e fazer o que esse servo aqui fez, agarrar no pescoço do outro. Mas na época, muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, acho que 20 mais ou menos, 20 não, uns 15 anos, uns 15 anos mais ou menos, eu cheguei a tirar o dinheiro que eu tinha no banco, preparado para comprar uma arma, para fazer um mal a uma pessoa que tinha me feito um grande mal. E depois veio assim no meu coração, né? Não vale a pena. O que chegava no meu coração era somente essa palavra: não vale a pena. Não vale a pena. E ali eu pensei, né? Repensei, voltei atrás, graças a Deus voltei atrás. E depois disso, né? Depois disso, por misericórdia, Deus, por misericórdia, me perdoou, me fez perdoar, me trouxe a alegria do perdão, e verdadeiramente eu vivi a graça do perdão, de todas as formas, né? Continuando aqui, ele vai dizer assim: o perdão ao próximo deve ser ilimitado, ou seja, não pode ter limite, tem que ser ilimitado. Então eu não posso colocar limite no perdão, eu não posso colocar limite na capacidade de perdoar. Ele continua dizendo: Jesus ensinou que devemos perdoar sempre, e contou uma parábola de um empregado cuja dívida de 10.000 talentos fora perdoada pelo patrão. Entretanto, o mesmo empregado não foi capaz de perdoar um de seus companheiros, que lhe devia apenas 1 denário, 100 denários. Então, o patrão entregou aquele servo mau aos algozes até que pagasse toda a dívida. Então acontece isso conosco. Nós, muitas vezes, queremos o perdão, mas não sabemos dar o perdão, né? Tem uma frasezinha aqui que ele coloca, né? Com frequência, ouvimos que o tempo cura tudo. A gente escuta isso, né? O tempo cura tudo. Aí veja o que ele diz: mas na verdade é o perdão quem cura quando concedido na esperança do Senhor. O tempo não cura tudo. A gente pode pensar, o tempo cura, mas quantas pessoas passam a vida toda sofrendo, sendo castigado, sendo muitas vezes ferido, agredido por um perdão que deixou de ser dado. Essa frase aqui, ela me chamou a atenção. Com frequência ouvimos que o tempo cura tudo, mas na verdade é o perdão quem cura quando concedido na esperança do Senhor. A gente na formação de domingo falamos sobre a esperança, ouvimos sobre a esperança, porque a esperança ela vai além de somente esperar as coisas futuras, mas a esperança ela também está dentro das coisas ordinárias. Eu perdoo Cícero porque eu tenho a esperança de que Cícero vai reconhecer o amor de Deus através do perdão que eu vou dar. Eu tenho a esperança que pela experiência do amar, ele também aprenda a amar, também aprenda a perdoar, né? Ele vai dizer aqui também, perdoar a si mesmo, né? Porque quantas vezes nós não nos perdoamos? Às vezes a gente vai ao confessionário, confessa os nossos pecados, o padre, fazendo as vezes de Cristo, nos perdoa, a gente sai de lá perdoado por Deus. O Papa Francisco dizia assim: Deus não se cansa de nos perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão.
Mas Deus não se cansa de nos perdoar. Ele nos perdoa sempre. O Padre Reginaldo colocou aqui, né? Perdoar é seguir o ensinamento de Jesus. Muitos acreditam segui-lo à risca, tendo uma atitude complacente com pessoas e situações diferentes ao longo da vida. Sentem-se lesados por este ou aquele gesto, mas conseguem relevar e tocar em frente. O que ele está dizendo? Às vezes você olha assim e diz: o fulano fez aquilo, eu fui lesado, mas sabe uma coisa? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E ele está dizendo aqui que às vezes a pessoa consegue tocar até em frente. Aí ele diz: mas e quando a falha vem de onde menos esperamos, nós mesmos, o que fazer para conseguir perdoar? Quando nós mesmos é que pecamos, quando somos nós mesmos que fazemos algo contra nós, contra o outro, será que a gente consegue perdoar tão facilmente? E ele continua dizendo: ao indagar Jesus sobre quantas vezes devemos perdoar e receber como resposta, devemos perdoar sempre. Mal imaginava Pedro que isso se aplicava externamente, estamente, né? Ele diz, ao seu caso. Ele teve de se perdoar sempre, pois negou Jesus por 3 vezes. Não é à toa que nosso Senhor chegou a interpelá-lo 3 vezes com a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Mostrando a importância de assimilar verdadeiramente o perdão divino a si mesmo. Porque nós recebemos o perdão, mas nós não nos perdoamos. Eu vou ao confessionário e fiz algo terrível. Deus me perdoou. O sacramento é eficaz em si mesmo. A igreja define cada sacramento como: sacramento é um sinal sensível, visível e eficaz que produz a graça em nós. Então, o sacramento, ele é eficaz por si mesmo, porque não depende de mim, não depende de você, depende de Deus, única e exclusivamente de Deus. Então, ele é eficaz. Ninguém vai ao confessionário e sai de lá sem ser perdoado, a não ser que você não esteja arrependido. Porque se você não está arrependido, não tem desejo de emendar-se, não tem como Deus perdoar. Como é que Deus vai perdoar alguém que não está arrependido? Por exemplo, São Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que tem 2 formas de tristeza: a tristeza segundo o mundo, que produz a morte e nos afasta de Deus, e a tristeza em Deus, que produz em nós arrependimento e vida. Judas sofreu com a tristeza do mundo, até foi lá e jogou as moedas aos pés dos fariseus. Olha, eu peguei entregando sangue inocente, e ele joga a moeda lá, joga um saco de moeda lá, mas depois ele saiu para enforcar-se. Por quê? Deus perdoaria Judas, mas Judas não se perdoou. Se ele não se perdoou, como é que ele vai conseguir alcançar o perdão de Deus? Se ele tivesse se arrependido: eu me arrependo, então eu vou até Deus. Mas ele não foi. Pedro, ao contrário, se entristeceu sim por ter negado Jesus, mas teve a oportunidade, Judas também teve, de chegar diante de Jesus e reconhecer o seu pecado e pedir perdão. Então, meus irmãos, existe uma necessidade de perdoar, de pedir perdão. O remédio, o perdão também é um remédio. Veja, ele vai dizer assim: se soubéssemos o remédio
bálsamo, o unguento que é o perdão, livraríamos o corpo, a mente e a alma de muitos males que são causados justamente pela falta da cura de Deus em nós. Além de doenças físicas como diabetes, leucemia, úlcera, pressão alta e dores de cabeça, todas elas comprovadamente relacionadas a problemas de ordem emocional e espiritual. A falta de perdão gera a doença do relacionamento, manifestada, por exemplo, por quem prefere a companhia de animais de estimação a outras pessoas ou mantém contato apenas com amigos virtuais, evitando a convivência real. A nossa convivência comunitária é um hospital de cura. Porque nós pecamos contra o outro, mas nós nos reconciliamos. Eu sou até suspeito em dizer, como eu cheguei na comunidade e tinha pessoas que eu não conseguia às vezes nem olhar, por conta às vezes de preconceito. Às vezes a pessoa olhava para mim e falava uma coisa, eu imaginava que a pessoa estava pensando 1000 coisas ao meu respeito, que a pessoa não gostava de mim, que a pessoa não queria estar perto de mim, que a pessoa tinha alguma coisa contra mim, que a pessoa não ia com a minha cara. Quantas e quantas vezes? E até eu já falei na comunidade, eu disse, olha, eu estava pronto para entregar a carteira, não quero mais. Vou chutar o pau da barraca. Mas depois eu comecei a pensar, eu disse, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para me curar e também curar os irmãos. E às vezes eu fico agarrado, a cara feia criando que olhou para mim, e às vezes a bichinha está com a cara feia porque ela está com dor de cabeça. Porque ela está pensando numa coisa lá na vida dela, não tem nada a ver comigo. Mas eu fico remoendo dentro de mim a possibilidade de que a pessoa tenha algo contra mim sem nunca ter. E ele está dizendo que isso tudo somatiza, é somatizado na nossa vida, é somatizado na nossa história. E a gente precisa passar por essa experiência da cura através do perdão. Para terminar, ele vai dizer assim: a falta de cura e do perdão também pode gerar transtornos psíquicos, como fobias e até depressão, pois tira a nossa alegria. Olha, veja só, isso aqui é muito sério. A falta da cura e do perdão também pode gerar transtornos psíquicos, como fobias, medos e até depressão, pois tira a nossa alegria. Abacuque vai dizer, acho que é Abacuque, vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E o diabo, ele faz de tudo para tirar essa alegria de nós. Porque tirando a alegria, vem a tristeza. O livro do Eclesiastes vai dizer assim: não entrega a tua alma à tristeza, pois a tristeza já matou a muitos. Veja, não entregue a tua alma à tristeza, pois a tristeza já matou a muitos. Por quê? Porque gera doença em nós, Para concluir aqui, ele diz assim: Pedro, por exemplo, perdera a alegria e a vontade de ser pescador de homens. Às vezes a gente fica assim, sabe uma coisa, joga tudo para lá, sabe mais negócio de comunidade, sabe mais negócio de igreja. A gente olha para o mundo assim, vê os amigos que estão no mundo, os conhecidos, parece que o negócio vai de vento em popa, E quando a gente está na igreja, parece que o negócio
só vai complicar, só vai... É igual Asaf. Asaf escreveu um salmo, ele tinha inveja do ímpio, né? Ele disse assim: Senhor, eu vejo o ímpio e vejo que ele prospera, tudo que ele faz vai bem, os seus negócios vai de vento em polpa, não sei o quê. Aí Asaf começa a dizer um monte de coisa que o ímpio só vai prosperar. Aí depois ele diz assim: mas eu vejo que o caminho dele é como um terreno asfaltado, mas no final é um grande precipício. Aí ele diz: por isso, Senhor, eu prefiro estar um dia no limiar da tua casa do que na mansão dos ímpios. Porque às vezes a gente faz isso. Pedro perdeu a alegria, Pedro disse: não vou mais não, vamos pescar. Aí Jesus aparece lá para Pedro poder retomar, né? Então, tem outra coisinha aqui. Ele vai dizer assim: por outro lado, quanto mais fazemos a experiência de Deus, do seu amor e do seu perdão, menos autocríticos, agressivos e vingativos nos tornamos. Portanto, o primeiro passo para mudar nossa situação é ampliar a presença de Deus em nós. É somente com a presença de Deus. Se não tem presença, não tem cura. Se não tem cura, não tem alegria. Se não tem alegria, Satanás ganhou a luta em nós. E ele começa a fazer com que a gente se perca. Vai ficando de pé para a gente fazer uma oração que ele coloca aqui. Eu vou dizendo a oração e vocês vão repetindo. Faça a experiência de colocar a mão aí no seu coração e diga assim comigo: Senhor, permito que trabalhes em mim. Coloco-me como barro em tuas mãos. Permito, Senhor, que mexas em mim. Aceito a presença do Teu Espírito Santo. Dai-me, Senhor, a clareza das minhas feridas. Dai-me, Senhor, a clareza das minhas amarguras. Creio que viestes trazer vida em plenitude. Dai-me esta vida. Reconstrói-me, Senhor. Refaz-me no teu amor. Aceito ser trabalhado. Aceito passar por essa transformação. Quero, Senhor, sobre mim o teu perdão. Aceito esse bálsamo que cura. Quero este bálsamo, Senhor, que vai cicatrizar minhas feridas. Hoje, Senhor, apropriar-me-ei da graça do perdão. Hoje, Senhor, com a tua graça, eu quero perdoar. Perdoa aqueles que me feriram. Sim, Senhor, porque me amaste primeiro, eu também posso perdoar. Hoje, Senhor, quero me libertar das mágoas. Hoje, Senhor, quero buscar a felicidade. Preciso, e com a tua graça, Senhor, conseguirei. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus amados, essa é a palavra para hoje, perdão. Faça a experiência do perdão de Deus na sua vida e também faça a experiência de perdoar alguém. Reflita um pouquinho, pense em alguém que talvez tenha feito algum mal para você, de uma forma ou de outra.